Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está trazendo o episódio de número 28 da série de devocionais do livro de Jonas. Querido, episódio 28 aí, ó. Já andamos pra caramba. Que bom, amado. Que bom que você está aqui comigo. Mas olha, se você é novo por aqui, está recebendo pela primeira vez essa palavra, não tem problema não. Vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha branca do YouTube que vai aparecer aqui. Você clicando nessa bolinha branca, ele vai te levar lá para o canal do Ministério Caminhos, lá no YouTube. E aí você vai poder assistir os 27 episódios que tem antes desse aqui. Amém, querido? Então, ó, se você caiu de paraquedas, não deixa de clicar na bolinha não, porque você vai ser levado lá e vai poder assistir todos os episódios desde o início e vai poder ler o livro de Jonas conosco. Amém, querido? Bom, eu tenho feito essas devocionais no livro de Jonas para que a gente possa ter uma leitura sistemática de um livro e, ao mesmo tempo, aproveitando a leitura sistemática desse livro, devotar a Deus o que a gente está lendo, devotar as nossas vidas, os nossos problemas, devotar tudo a Deus, entregar tudo nas mãos dele. Quando fazemos isso, Deus ele vem e traz elucidação, traz luz, ele traz respostas para as nossas vidas. Amém, querido? Tomamos decisões melhores, porque somos orientados por Deus. Amém, amado? Então, ó, pega a tua Bíblia, porque devocional a gente faz com Bíblia. Você vai abrir em Jonas, capítulo 3, verso de 9 a 10. Enquanto você está abrindo Jonas, capítulo 3, de 9 a 10, eu quero te agradecer por você estar aqui. Quero agradecer a você que está aqui no canal, está acompanhando as devocionais. Quero te pedir uma coisa. Não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, dar o teu joinha, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar essa palavra com outras pessoas. Quando você se inscreve, quando você curte, quando você compartilha, que você comenta, o YouTube entende que esse vídeo ele é relevante e aí ele vai espalhar esse vídeo para outras pessoas. Eu coloco aqui diante de Deus aquilo que eu sei fazer, que é ensinar, e você, quando curte, quando compartilha, quando comenta, quando você se inscreve no canal, o YouTube ele espalha isso para outras pessoas. E aí eu espalho e você espalha também. E a gente cumpre o nosso dever. De uma das formas, o nosso dever missional de espalhar a palavra, o Evangelho de Cristo. Amém, querido? Glória a Deus. Então, pega a tua Bíblia. Jonas, capítulo 3, versos de 9 a 10. O tema de hoje é: Deus muda de ideia, amado? Será que Deus muda de ideia? Vamos entender isso? Vamos lá, Jonas capítulo 3, verso de 9 a 10. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste o furor da sua ira para que não pereçamos. Isso são palavras do rei de Nínive. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Amém, querido? O tema de hoje, como eu já falei, é: Deus muda de ideia? É uma pergunta, né? Deus muda de ideia? Vamos entender isso melhor? Bom, no episódio passado, no episódio 27, Jonas ele estava caminhando pela cidade, pregou a palavra e aconteceu que os ninivitas creram na palavra que estava sendo pregada, vestiram panos de saco e cinza, jogaram cinza nas cabeças e proclamaram um jejum oficial por um mandado do rei. E o rei disse que naquele momento era para que eles clamassem a Deus fortemente, jejuassem, clamassem a Deus fortemente e se convertessem da maldade das suas mãos. Ou seja, a palavra entrou no coração deles. Aquela palavra que proclamava o juízo, a destruição, entrou no coração deles. E quando entrou no coração deles, eles creram naquela palavra
e começar a produzir frutos de arrependimento. Isso tudo eu expliquei no episódio passado. E agora a gente se depara com um dilema, né? Que até hoje é discutido muito pelos teólogos, né? Deus muda de ideia porque a palavra que Jonas prega no capítulo 3, verso 4, diz que, olha, ainda 40 dias e Deus vai destruir isso aqui tudo, né? Ou seja, era uma palavra que não tinha possibilidade de alternativa, de conversão, de sair daquilo ali. Então, era uma palavra definitiva, era uma palavra determinista. E aí, amado, eu quero começar hoje falando sobre isso. Cuidado, amado, com esses grupos muito deterministas, aqueles que determinam as coisas, sabe? Que Deus vai fazer porque está determinado. Cuidado com isso, amado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Deus muda de ideia? Depende. Vamos entender isso melhor? Bom, Jeremias capítulo 20, verso 3, vai dizer assim, ó: talvez eles ouçam, se convertam cada um do seu mau caminho. Então eu mudarei de ideia a respeito do mal que estou planejando fazer-lhes por causa da maldade de suas ações. Isso aqui é uma palavra que Deus está enviando através do profeta Jeremias para Judá, para Jerusalém. E ele diz que talvez, né, para que ele pregasse, porque talvez eles mudassem, se convertessem, mudassem o seu coração, se convertessem, e Deus mudaria de ideia, né? Temos mais um texto aqui que fala sobre isso, né? Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13, Salomão vai fazer uma oração, né, dedicando o templo que construiu, e Deus responde Salomão meio que aprovando o templo. Então ele fala assim, ele fala que aceitou o templo, e ele fala assim: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí quando chega no verso 14 ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se converter dos seus maus caminhos, eu virei, eu ouvirei. E Deus vai repreender todo esse mal. Então a gente vê uma outra possibilidade de mudança de ideia da parte de Deus. Mas se a gente for em Malaquias, a gente vai ver que lá em Malaquias, Deus não muda. Jeová não muda. Ele mesmo fala: eu sou Deus e não mudo. A gente vai ver em Tiago que em Deus não há sombra nem variação de mudança. Mas afinal de contas, se a palavra fala que Deus muda, não muda, como é que é isso, pastor Alex? Calma. Verdadeiramente Deus não muda o seu caráter, Deus não muda as suas características, os seus atributos. Deus é santo, Deus é benigno, Deus é imenso, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Deus é verdadeiro, Deus é justo. Deus não pode ir contra ao seu caráter. Deus é benigno, Deus é bondoso, Deus não muda nos seus atributos. Nós, homens, mudamos nas nossas características. Hoje pensamos de um jeito, amanhã já estamos pensando de outro. Hoje queremos uma coisa, amanhã queremos outra. Hoje tenho uma opinião formada sobre uma coisa, amanhã eu tenho outra. A partir do momento que nós vamos amadurecendo em Deus e vamos criando raízes em Deus, vamos parando com essa mania de mudar as coisas. Vamos deixando as manias de menino, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Vamos deixando de ser aquele homem de sentimento e de pensamento dobre e vamos firmando os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Deus, ele não muda nos seus atributos, e um dos atributos de Deus é justiça. E porque Deus é justo, e porque Deus honra a sua palavra, é que ele muda de ideia em relação ao julgamento que tem para conosco.
E esse julgamento, de certa forma, ele é associado, ele é anelado, ele é acoplado à nossa mudança de atitude. Porque Deus diz que não tem prazer na morte de ninguém. Deus diz que quer que todos se salvem, que todos se convertam. Ou seja, nos seus atributos e nas suas características Deus não muda, mas nos seus juízos que estão atrelados ao nosso comportamento, ou seja, o juízo só vem se eu tiver um mau comportamento, por questão de justiça. Se esse juízo que Deus está trazendo tem a ver com o meu comportamento e eu mudo o comportamento, Deus muda o juízo. E é isso que nós descrevemos como mudar de ideia. Então, partindo do princípio dos juízos de Deus, quando nós mudamos o nosso comportamento, quando genuinamente nós nos convertemos, quando genuinamente nós mudamos os nossos hábitos, as nossas manias, Deus muda o seu juízo. Isso não tem nada a ver com a mudança do seu caráter, a mudança do seu atributo, porque Deus não muda. Ele mudou o juízo e não ele mesmo. Está aí a resposta. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Deus precisa mudar de ideia em alguma coisa na sua vida? Que tal mudar esse juízo que Deus tem a seu respeito? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por nos esclarecer que Tu não muda, Pai. É ótimo, é renovador crer num Deus que não vai mudar de hoje para amanhã. Eu quero crer num Deus assim. Eu tenho a Ti como meu Deus que não muda o Teu caráter. Mas é muito bom também saber que por justiça, se eu não mudar o meu caminho, eu vou perecer. Mas por justiça também, se eu mudar o meu caminho, crer, produzir frutos de arrependimento, o Teu juízo ao meu respeito vai mudar porque Tu és justo. Deus, me ensina a me converter das minhas maldades, para que o Teu juízo não me faça perecer, para que eu possa viver a eternidade contigo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Jesus, querido.